Amém. Nós vamos para o texto da Palavra de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós estamos já no apagar das luzes deste ensino, dessa exposição. Nós já fizemos a primeira carta e agora nós estamos fazendo a conclusão da segunda carta aos Coríntios. Para aqueles que não estão podendo vir aos cultos, nós estamos gravando e colocando no YouTube. Você pode se inscrever lá na IEAD Filial Potiguar, tá bom? Hoje nós vamos então comentar o capítulo 12. Eu não vou fazer a leitura do texto, nós já fizemos. Nós vamos lendo conforme nós vamos comentando, tá bom? Neste capítulo 12, Paulo vai falar sobre as suas experiências espiritual, a visão e a revelação que ele teve, o qual o Senhor lhe permitiu ver, ouvir palavras inefáveis. É o primeiro ponto que nós vamos comentar. Também Paulo também vai afirmar sobre o poder de Deus que é aperfeiçoado em nossas fraquezas, é o segundo ponto. E depois o terceiro ponto, onde ele vai falar sobre a disposição de servir a igreja, mesmo não sendo tão amado como ele ama ou como ele amou aquela igreja. E depois então a gente concluiremos falando sobre o interesse que ele tem de ir novamente ter com eles pela terceira vez, onde ele tem um receio, um pequeno receio de como ele vai encontrar as coisas por lá. Pois bem, então vamos para o nosso primeiro ponto, as visões e revelações do apóstolo Paulo. Está no versículo 1 ao 6 do capítulo 12. O versículo 1 diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. É interessante, meus irmãos, que Paulo vai dizer que não convém gloriar-se, mas ele falaria dessas visões, dessas revelações, a qual ele teve há 14 anos antes de escrever esta carta. Aí se pergunta o porquê Paulo se calou todo esse tempo. Em nenhum momento, em outros escritos, ele comentou sobre esta visão, sobre esta revelação que ele teve. A princípio, nós temos que entender que nem sempre aquilo que Deus nos mostra, nas revelações, em visões ou em sonhos, nem sempre para que se divulgue. Às vezes Deus nos mostra as coisas que é para ficar com a gente em particular, e não tem necessidade nenhuma de nós divulgarmos. Infelizmente, nós estamos vivendo dias em que tem pessoas que têm mais visões e revelações do que João na ilha de Patmos. E quando se trata de algo
para a igreja, no tocante à igreja, não a igreja denominacional, mas a igreja corpo de Cristo, essas revelações ela tem que ter o âmbito mundial, precisa alcançar a todas as pessoas. E nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão tendo muita revelação, muitas visões, e ainda manda ou pede que divulguem, passe para 10, passe para 20, passa para 30. Recentemente nós vimos uma que eu precisei fazer o comentário sobre aquilo, porque aquilo lá não é visão, não é revelação de Deus, aquilo lá está mais perto de feitiçaria, de macumbaria do que revelação. Não sei se vocês lembram, uns áudios que surgiu esses dias falando que durante o dia ia ficar tudo escuro, que as pessoas tinham que comprar muitas velas. Então, irmãos, esse tipo de coisa você deve ignorar, não deve dar crédito, porque primeiro, quando Deus quer falar, Ele é bem claro e Ele não pode ir contra a sua palavra, né? E segundo, profecias, revelações, se for para a igreja, no sentido igual Paulo aqui. Paulo era um apóstolo, ele teve essa revelação, ele teve essa visão. Ele não vai dizer aqui qual era, ele só apenas vai dizer que ouviu palavras inefáveis, não vai falar o que ele viu, porque ele entendia que era para ele tinha que guardar somente para ele, não tinha necessidade de escrever ou de passar para frente ou de comentar para as pessoas. Então as pessoas hoje, às vezes o mau uso dos dons, elas entendem que tudo que Deus mostra para ela, tudo que Deus fala para ela, ela tem que passar para frente. E muitas vezes, irmão, não, às vezes Deus quer, se foi de Deus realmente, se Deus foi Deus que mostrou ou revelou, às vezes Deus quer apenas mostrar para você. Não tem por que aquela preocupação, igual nós falamos aqui na primeira carta, no capítulo 12, 14, que ele ensina sobre os dons. E as pessoas, elas querem, por exemplo, se elas estão num culto, se Deus mostrou alguma coisa para elas, e elas entendem que tem que passar para todo mundo ouvir, todo mundo tem que escutar, e tem que ser durante o culto. Não, durante o culto é o culto a Deus, é a pregação do Senhor. Você pode falar depois do culto. Você não precisa interromper a mensagem, a pregação da palavra para entregar uma profecia. Mas aí a pessoa pensa assim, mas eu não vou ser visto, como é que vai ficar? Não, o importante, irmãos, não é você ser visto, não é você ser notado. O importante é o dom que é manifestado através de você. Se for para a igreja, não se preocupe, o Espírito Santo ele vai preparar o momento, a hora certa, e ele há de te impulsionar para você trazer alguma coisa. Se não, você pode guardar aquilo. Se ele quiser que você fale em uma outra oportunidade, você pode falar em outra oportunidade. Lembra de Samuel, quando Deus chamou Samuel? E por 3 vezes Samuel achou que era Eli, e ele levanta e vai ter com Eli. E pela 3ª vez Eli fala, não, é o Senhor que está falando com você. E Deus falou com Samuel, naquela madrugada, Samuel foi dormir. Samuel não foi lá acordar Eli e falar, Eli, é o seguinte, Deus falou para mim que está chegando o fim, né, do seu ministério, que ele te rejeitou. Não, Samuel foi dormir. Depois, passados dias, que Eli foi procurar Samuel então relata para ele a visão que ele teve em sonhos. Do jeito que Deus falou com ele, não foi em sonho, aliás, Deus falou com ele. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, ele teve isso há 14 anos. Há 14 anos, Paulo teve essa revelação. Ele só vai dizer que teve a revelação e que teve essa visão, e vai dizer que ele apenas ouviu palavras inefáveis que não é lícito o homem comentar ou dizer. Correto? Agora, a outra pergunta, por que Deus deu a Paulo essa visão?
porquê que Deus deu a ele e não permitiu que ele cometasse minuciosamente o que ele viu ou ouviu. Provavelmente porque Deus sabia dos sofrimentos que Paulo enfrentaria no seu ministério, porque isso se deu logo no início da sua chamada, no exercício da sua chamada apostólica. Então, como Deus via o sofrimento que Paulo ia passar por causa do Evangelho, por causa do nome de Cristo, Deus então permite que Paulo tivesse visto isso, para que isso viesse a ser um ânimo maior na vida de Paulo, porque talvez o sofrimento que ele passou, a dificuldade que ele passou por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho de Cristo, talvez Deus, sabendo já de antemão disso, quisesse mostrar para Paulo algo do céu, que ele vai dizer aqui que foi do terceiro céu, algo espiritual, para que isso ficasse marcado na vida de Paulo, para que tudo aquilo que ele viesse enfrentar durante o exercício do seu ministério, por onde ele passou, ele não viesse desistir, aquilo servisse para ele de ânimo, de estímulo, para que ele pudesse ir avante, proclamando as boas novas de salvação. Então, foi algo particular que Deus mostrou para ele. Essas visões também se deram já no início da sua jornada, como nós falamos, possivelmente em Antioquia da Síria, quando ele está já iniciando, já no começo ali da sua jornada missionária. Talvez essas revelações seria também um dispositivo para Paulo robustecer-se na graça de Deus, na chamada que ele tinha, para que durante as fraquezas que ele viesse passar, fraqueza não questão de pecado, mas fraqueza em questão de limitação, em questão de perseguição, em questão de enfermidades, em questão de prisões, em questão de tantas coisas que Paulo passou, talvez essas revelações era algo para que Deus quisesse robuster Paulo, para que Paulo pudesse estar revestido de algo tão espiritual, para que ele entendesse. Tanto é que ele, em várias vezes, ele disse: eu sei bem em quem eu tenho crido, né? Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, assim, ele tem agora uma experiência espiritual com Deus, já teve no caminho de Damasco, quando ele está indo para Damasco perseguir a igreja. Ele já teve uma experiência miraculosa com Cristo. Cristo apareceu para ele, embora ele não viu, mas ouviu a voz. E agora ele tem essa outra visão. Então nós entendemos que era este propósito do Senhor. Aí o versículo 2 ao 4, ele vai dizer: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo fora ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. Então ele diz assim: conheço um homem em Cristo, ou seja, alguém que está em Cristo, uma pessoa que serve a Deus. Este homem provavelmente era ele mesmo, né? Nós vamos entender aqui porque ele não vai dizer ele, porque ele já falou no versículo 1 que ele não ia gloriar. Então ele não vai dizer foi eu. Ele está dizendo assim: conheço um homem em Cristo, e esse homem provavelmente seria ele, foi arrebatado até o terceiro céu. Então esse terceiro céu, irmãos, por que terceiro céu? Nós entendemos que existe 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico, né? É onde nós vivemos, nós conseguimos ver. Depois tem o segundo céu, que é o céu chamado espaço, onde estão as estrelas, as galáxias, os planetas. E depois nós temos o terceiro céu, e este sim seria o céu do Senhor, o qual ele se refere como o paraíso. Aí ele diz: no corpo ou fora do corpo. Paulo não sabia dizer se esse arrebatamento foi físico ou não, mas isso não anula
a veracidade do fato. Então, na questão se foi físico, se foi no corpo ou fora do corpo, isso não importa. O que importa é que ele teve essa experiência. Às vezes as pessoas querem minuciosamente entender como é que se deu, como é que foi, como é que aconteceu. Não importa como é que aconteceu, o importante é que Deus deu para ele essa manifestação espiritual, o qual ele teve a oportunidade de ver. Então ele não sabe dizer se foi no corpo ou fora do corpo. E aí ele vai dizer também, ele não vai dizer o que viu, ele vai dizer o que ouviu. Ele está dizendo assim: e ouvi palavras inefáveis, no qual não é lícito o homem relatar. Ou seja, então foi uma experiência particular, pessoal para ele. Por isso nós entendemos que se Deus permitiu isso logo no começo do seu ministério, era porque Deus já sabia por todos os sofrimentos que Paulo passaria, e essa manifestação de Deus na vida dele, com certeza Paulo sempre lembraria quando foi preso, quando apanhou, quando foi perseguido, quando esteve à beira da morte, quando passou por momentos muito difíceis. Com certeza Paulo lembrava, né, dessa visão, dessas revelações, no qual isso dava para ele um dispositivo muito grande para ele não desistir e avançar e continuar. O segundo ponto, queridos, está no versículo 7 ao 10, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos ler versículo 7, desculpe, eu esqueci de falar o versículo 5 e 6. O versículo 5 e 6 diz assim: de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então ele vai dizer aqui que ele queria gloriar a respeito dessas visões. Ele queria gloriar a respeito dessas visões, mas resolve gloriar nas suas fraquezas. Ou seja, e aqui eu quero abrir um parênteses, porque se fosse nos dias de hoje, com certeza a maioria das pessoas não sabia lidar com isso aqui. Porque as pessoas, como eu disse lá na primeira carta, as pessoas elas querem se promover através dos dons, e dons não é para promover ninguém, dom é para servir. Os dons é para servir a igreja, servir a irmandade, não é para se autopromover. Hoje em dia as pessoas elas querem se aparecer muito, principalmente nas coisas espirituais. As pessoas que às vezes ela tem um dom, Deus usa ela em alguma área, na área espiritual, essas pessoas sempre é taxada como homem de Deus, mulher de Deus, como se ele fosse mais espiritual do que os demais, e não é. Ninguém é mais espiritual ou menos espiritual porque tem um dom que o outro não tem. E isso não é parâmetro para você medir alguém. Fulano ele é mais homem de Deus do que Beltrano, ou Ciclano é mais espiritual do que Beltrano porque Deus usa ele nesta área, neste dom. Não, você não mede espiritualidade de ninguém por causa de dom. Você deve medir as pessoas pelo fruto. Jesus falou, você conhece as pessoas pelo fruto. Então fruto não é dom, tá ok? Então Paulo está dizendo aqui, bem que ele poderia gloriar porque ele teve essas revelações, essa visão. Ele falou assim, mas eu não vou me gloriar, eu não vou me deixar gloriar por causa disso. Então, queridos, às vezes as pessoas elas querem se autopromover por causa disso. E às vezes as pessoas vão ficando conhecidas, a fama vai chegando e as pessoas vão aplaudindo essas pessoas como se elas fossem mais do que as outras. E não é. Ninguém é mais do que ninguém por causa dos dons.
Pelo contrário, essa pessoa ela deve ser mais, colocar mais à disposição ainda da igreja, do corpo, para servir a igreja, não para se autopromover, né? Infelizmente hoje as pessoas às vezes não sabem usar os dons que Deus tem, que Deus lhe deu, porque elas querem usar para elas se promoverem, elas serem vistas, elas serem glorificadas. Não é. Quem tem que ser glorificado na sua vida é Cristo. Deus deve ser glorificado. Amém? Então vamos para o segundo ponto, 7 ao 10, que diz assim: e para que me não exaltasse, veja bem, olha aí, nem Deus queria que ele se exaltasse, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então, observe aí que nem Deus permitiu que ele se gloriasse. E para que ele não se gloriasse, Deus então permite um espinho na carne de Paulo. Agora, não me pergunte o que é o espinho na carne de Paulo. Há muitas especulações, muitos eruditos, estudiosos, teólogos dizem que é uma coisa, dizem que era por causa da sua visão que era fraca, outros dizem que era por causa das provações, outros dizem que era por causa que o próprio Satanás ele não deixava Paulo quieto. Então assim, existem muitos argumentos acerca disso. Eu não vou entrar nesse âmbito, porque se até hoje ninguém tem certeza, e muito menos eu vou ter certeza qual era o espinho na carne de Paulo. Então o que a gente pode entender é que Deus permitiu isso para que ele não se vangloriasse. Enquanto ele teria um enfrentamento difícil na sua jornada, em contrapartida ele teve essa revelação que poderia ser algo que Deus deu a ele para que ele não desistisse, mas por outro lado também Deus não permitiu que ele gloriasse nisso, porque o espinho da carne impedia que ele viesse a gloriar nisto. Então o que importa, irmãos, não é saber de que natureza era esse espinho, de que natureza era, mas como é que Paulo encarou este espinho na carne. Paulo sabia que este espinho gerava uma aflição muito grande. Paulo sabia que esse espinho vinha da parte de um mensageiro aonde o afligia. Ele chega a dizer que esbofeteava. É claro que Paulo está usando aqui uma linguagem figurada. Paulo sabia que este espinho tirava dele a oportunidade de exaltar. Talvez por alguns momentos Paulo sentiu vontade de se exaltar, mas ele lembrava do espinho da carne, e esse espinho da carne então tirava dele a oportunidade de fazer isto. Aí o versículo 8 e 9, nós vamos ver então que ele vai orar a Deus. Ele ora no versículo 8, ele pede a Deus 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho, e Deus não tira. Puxa vida, né? Tem gente que ora a Deus e Deus não responde da maneira que a pessoa queria, e a pessoa fica de biquinho,
não vou mais servir a Deus, não vou mais pregar, não vou mais evangelizar, não vou mais ir para a igreja. Eu orei a Deus 3 vezes, Deus não falou comigo, então, ele já que não quer falar comigo, então eu também não quero falar com ele. Já viu gente assim? Observe, gente, que a gravidade disso, que Paulo se põe de joelho, ora a Deus 3 vezes e Deus não tira. Deus falou assim, eu não vou tirar. Você imaginou, você ouvir isso, e Deus fala para ele, não vou tirar. Por que não? Porque a resposta de Deus foi esta, a minha graça te basta. A minha graça é maior do que o espinho na sua carne. A minha graça é maior do que essa situação que você tem que conviver com ela. A minha graça é suficiente para você, Paulo. Do mesmo jeito que esse espinho te incomoda, a minha graça te alivia. Do mesmo jeito que esse espinho tira, muitas vezes, aquela condição de leveza, de tranquilidade, ao mesmo tempo a minha graça te faz repousar. Então não tem necessidade, eu não vou tirar. O que eu tenho para você, Paulo, é que a minha graça te basta. Aí ele vai dizer que nas tribulações ele aprendeu a depender da graça do Senhor. Observe que ele vai listar algumas coisas que muitas vezes ele passou por necessidade, por aflição, por sofrimento e tantas coisas mais. Então, meus irmãos, dá para nós entendermos que a nossa inteligência não basta, os nossos recursos não bastam, os nossos amigos, famílias, etc. não basta, as nossas credenciais também não basta, o nosso conhecimento, os nossos livros não basta, a nossa influência, a nossa oratória também não basta, mas a graça de Deus basta. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus, ela nos completa. Não há nada que precise juntar-se à graça para que nós sejamos agraciados e abençoados por Deus, porque a própria graça de Deus é suficiente. Não há necessidade de nada mais a não ser a graça de Deus para as nossas vidas. Paulo entende exatamente isso quando ele diz: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vou repetir, Paulo entendeu exatamente isso. Entendeu o quê? Que a graça de Deus basta. E quando você entende que a graça de Deus basta, ele diz: de boa vontade me gloriarei, não nas minhas revelações, não nas minhas visões, mas vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque em mim habita o poder de Deus. Porque quando eu estou fraco, então aí eu sou forte. Então qual é o proveito que Paulo tira disso? Qual é o proveito que Paulo tira do sofrimento? Ele diz que o que ele sente prazer, veja bem, gente, como é que alguém vai sentir prazer nisso daqui? Ele sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí eu sou forte. Veja bem, ele podia se vangloriar nas visões, na revelação que ele teve, mas ele vai dizer assim, ele vai dizer, como ele entendeu que a graça de Deus basta, ele vai dizer então que ele sente prazer no sofrimento. Alguém gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Alguém gosta de ser injuriado? Não. Alguém gosta de ser angustiado? Não. Alguém gosta de ser perseguido? Não. Mas por amor de Cristo, Paulo agora entende, porque a graça de Deus basta na sua vida, ele entende que tudo isso para ele não é suficiente para roubar-lhe a paz, porque
o amor de Deus, a graça de Deus é na sua vida. Então, quando nós entendemos isso, irmão, nós entendemos que um cristão maduro na fé, uma pessoa que já tem uma caminhada com Deus, uma experiência com Deus, não é nada que vai arrancá-lo da presença de Deus. Não é qualquer coisinha que vai fazer essa pessoa se afastar da presença, porque as experiências que ele tem com Deus é algo que o faz triunfar. Não estou dizendo que a pessoa ela não pode correr o risco de tropeçar, de cair, mas essa pessoa sempre vai estar olhando para Cristo e saber que Cristo é suficiente na sua vida. Então, quando Cristo é suficiente, quando a graça de Deus basta em nós, Ele está pronto a passar por fraqueza, a passar por injúrias, a passar por necessidades, a passar por perseguições, a passar por angústia, por amor de Cristo. Porque Ele vai dizer, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Paulo está querendo dizer assim, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que as minhas forças já se esvaíram, aquilo que eu não tenho condição mais de fazer, eu tenho certeza que o poder de Deus está me aperfeiçoando exatamente neste momento. Muitas vezes, irmãos, isso não é diferente conosco. Quantas vezes as pessoas às vezes pensam em parar, né? Pensam em parar, dá um tempo, mas de repente, naquela fraqueza, ela recebe a visita do Espírito Santo, o abraço do Espírito Santo, e a pessoa naquele momento é fortificada. Naquele momento a pessoa recebe um ânimo tão grande, um desejo de servir a Deus tão grande, que ele olha para aquela situação que queria fazer ele parar, ele olha para aquela situação e daquela situação ele então é fortificado para continuar servindo a Deus. Então isso não é também diferente conosco. Paulo admitiu sua própria incapacidade, por isso ele deixou Cristo tomar conta da sua vida. Deixa Cristo tomar conta da sua vida. Deixa a graça de Deus tomar conta da sua vida. Você não vai conseguir sozinho. Você não é capaz de fazer sozinho. Você não é capaz de chegar até o fim sozinho. Você não é capaz de lutar sozinho. Agora, se a graça de Deus estiver com você, submeta-se a uma dependência por Cristo. Julgue-se incapaz. Julgue-se incapaz. Agora, se Deus estiver com você, se o Espírito Santo estiver com você, se a graça de Deus estiver com você, com certeza você vai vencer. Com certeza você vai passar pelas tribulações da vida, pelo sofrimento da vida, cantando a Deus. Lembra quando ele foi preso com Silas? E arrastaram pela cidade, bateram, prenderam. E à meia-noite, eles começavam a louvar a Deus. O que faz alguém no meio do sofrimento louvar a Deus? O que faz alguém estar sendo preso, estar sangrando por causa do amor de Cristo, por causa do Evangelho? Era para ele dizer assim, ó Senhor, a partir de hoje não conte conosco. Olha o que está acontecendo com a gente, nós estamos aqui por causa do Teu nome, por causa do Teu Evangelho, e nós estamos presos, estamos com fome, estamos com frio. Mas a chama que estava no coração deles era maior. Queridos, é nisto que o poder de Deus nos aperfeiçoa. Agora, o porquê que Deus permitiu que Paulo e Silas passassem por aquilo? Para deixar o exemplo para você e o exemplo para mim. É possível sim alguém no meio do sofrimento louvar a Deus. Eu sei que é difícil, mas é possível. Porque a gente não sabe o tamanho, a imensidão que essa pessoa tem com Deus. A gente não sabe. A gente conhece a pessoa por fora, mas a gente não conhece o particular. A gente não sabe as horas que essas pessoas passam com Deus. A gente não sabe o tempo que às vezes as pessoas têm com Deus. Então é possível. Então Paulo tirou proveito desse sofrimento e entendeu que ele era incapaz de fazer algo sozinho, mas a graça de Deus era suficiente na sua vida. Por isso Paulo diz lá em Gálatas, ele diz assim, logo já não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim.
E se Cristo vive em você, meu irmão, minha irmã, levante a tua cabeça, enfrente a situação de frente. Acredite que Ele está no controle da sua vida, da tua casa, da tua família. Às vezes nos falta fé, e quando nos falta fé, nos falta convicção, vem dúvida, e na dúvida Deus não opera. E nós precisamos acreditar nisto. Amém? Vamos então para o terceiro ponto, o qual Paulo deseja ir ter com eles pela terceira vez aos Coríntios. Versículo 11 ao 18 diz assim: fui necio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda paciência, por sinais e prodígios e maravilha. Porque em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas? A não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Perdoai-me este agravo. Eis que estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por alguns deles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito e sobre as mesmas pisadas? Pois bem, então Paulo aqui está se programando para visitá-los pela terceira vez. E os coríntios, os cristãos de Coríntios, estavam constrangindo a Paulo, porque Paulo, vocês lembram que no capítulo 11, ele precisou se usar as mesmas armas dos falsos apóstolos, porque os falsos apóstolos se gabavam, se vangloriavam, mas não tinha conteúdo. Eles eram como uma lata vazia, se vangloriava, não tinha obra nenhuma, não tinha fruto nenhum, a não ser querer manchar a vida de Paulo, o ministério de Paulo. E aqui, então Paulo vai dizer que constrangeu aqueles irmãos por vangloriar-se. É claro que ele usou as mesmas armas dos falsos apóstolos no capítulo 11, para que a igreja de Corinto entendesse o que Paulo tinha feito por eles, o período que Paulo passou por lá, e eles estavam dando mais crédito aos falsos apóstolos do que o próprio Paulo. Paulo já não estava mais no meio deles. Então, para que Paulo pudesse resgatar novamente o seu prestígio diante da igreja, prestígio que eu falo, o reconhecimento do seu apostolado, então ele vai usar essas mesmas armas que os falsos apóstolos usou, de vangloriar-se. E quando Paulo faz isso, eles ficaram constrangidos em relação a ele. Observe bem o que Paulo diz no versículo 11: fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu deixei ser louvado por vós, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que não sou nada. Como a igreja deveria fazer isso?
Era a igreja que deveria gloriar-se de Paulo. Ele está dizendo, eu deveria ser louvado por vós. Agora, como não fui, eu também não sou menor do que nenhum dos apóstolos. Ainda que eu não sou nada, mas também não sou menos do que ele. É claro que Paulo aqui, ele não está se vangloriando, ele apenas está se colocando no seu devido lugar. Paulo deseja ir outra vez visitar a igreja, está no versículo 14. Então ele deseja ir ter com eles pela terceira vez. Ele foi quando plantou a igreja, foi aquela segunda vez no qual a igreja não estava esperando, ele não teve bom resultado, e agora ele está desejoso de ir pela terceira vez. Aí no versículo 15, ele está dizendo que o seu anseio por servir a igreja, e olha o que ele diz: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais e seja menos amado. Então está desejoso em servir aquela igreja, mesmo que ele sabe que o amor que a igreja tem por ele não é o mesmo que ele tem pela igreja. E está dizendo no versículo 14, quando eu vou ter com vocês, eu não vou interessado no que vocês têm, eu vou interessado a vós, porque vós é a minha glória. Os falsos apóstolos estavam interessados no que a igreja tinha, no que a igreja produzia. Paulo estava interessado não nisto, senão que aquela igreja pudesse cada vez mais estar próxima de Cristo, vivendo o evangelho verdadeiro, no qual ele sempre empenhou para que eles pudessem viver nisto. Pois bem, Paulo deseja então e demonstra que essa terceira viagem que ele está querendo ir, ele quer demonstrar para eles a respeito da integridade dos seus cooperadores. Observe o versículo de número 17 e 18. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Ou seja, lembra quando Paulo, no capítulo 8 e 9, que Paulo fez uma arrecadação de donativos para os irmãos pobres da Judéia? Lembra no capítulo 8 e do capítulo 9, que Paulo cria uma comitiva e liderada por Tito, esses irmãos vai lá, e agora parece que essa questão ficou um pouco duvidosa. Então Paulo está indo lá para explicar para eles que em nenhum momento ele aproveitou deles, e em nenhum momento aqueles que Paulo enviou para arrecadar os donativos, liderada por Tito, nenhum desses aproveitou também da igreja. Ele está dizendo assim, eles andam no mesmo espírito que eu e pisam nas mesmas pisadas que eu. Então Paulo está querendo ir lá, visitar a igreja, para resolver esse problema também. Eu vou ter que ir ter com vocês, porque parece que ficou algo assim meio no ar, sobre a integridade dessas pessoas, e nós falamos muito bem sobre isso, que Paulo, ele dá testemunho de Tito, dá testemunho deste irmão, que a Bíblia não fala o nome, mas lá no capítulo 8, no capítulo 9, Paulo fala que este irmão que Tito levou, era um irmão que tinha um testemunho de todos, era uma pessoa idônea, uma pessoa de caráter. Então não tinha o porquê a igreja ficar pensando assim, tipo assim, mas o que eles vão fazer com isso? Para onde está indo esse dinheiro? O que eles estão fazendo com essas arrecadações? Será que realmente está suprindo ou vai suprir os pobres da Judéia? Então aqueles pontos de interrogação que sempre tem a respeito de dinheiro na igreja. Sempre houve e sempre haverá aqueles pontos de interrogação. O que estão fazendo?
Está indo certinho para o lugar que tem que ser feito? Está tendo uma boa administração disso? Então tem essas interrogações. Já aqui já teve. Então Paulo dizendo assim, eu vou ter com vocês e vocês acham que existe algum aproveitamento de vós? Não tem aproveitamento de vós. Porque não é os pais que entesouram os filhos. Ele está se colocando como pai. Ele falou assim, eu vou ter com vocês e eu vou como pai. E como pai, eu não vou interessado em nada do que vocês têm, a não ser vocês mesmos. Porque o desejo de Paulo era que a igreja crescesse e fosse edificada. Mas é os pais que entesouram os filhos, não é os filhos que entesouram os pais. Não é os pais que tem que tirar dos filhos, pelo contrário, é os pais que tem que dar para os filhos. E Paulo, como pai, ele não está indo para tirar nada, ele está indo para acrescentar e para abençoar aquela igreja e aqueles irmãos. Amém? Então vamos para o último tópico, o receio de Paulo quando chegar lá em Corinto. Se já na preparação para ir, ele já está pensando nisso, imagina quando chegar lá. Versículo 19 ao 21, olha o que diz: cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isso ó amados, para a vossa edificação. Então Paulo está dizendo assim, eu não vou ter com vocês para pedir desculpa não. Aqui não está faltando com humildade não, irmãos. Ele está dizendo assim, eu vou ter com vocês, eu vou voltar aí novamente, mas eu não vou pedir desculpa para ninguém. Eu não estou indo aí para pedir desculpa. Por que eu não estou indo para pedir desculpa? O que está dizendo? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Por que ele não está indo para pedir desculpa? Porque falamos de Cristo perante Deus. Ou seja, por mais que Paulo foi duro em algumas circunstâncias, por mais que ele escreveu aquela carta duríssima, mas ele fez tudo isso por amor deles. Ele fez tudo isso falando de Cristo na presença de Deus. Então quando você fala de Cristo na presença de Deus, mesmo que as suas palavras às vezes sejam um pouco duras, assim como o pai corrige um filho às vezes duramente, não se deve pedir desculpa. Então está dizendo assim, eu vou ter com vocês, mas eu não estou indo para pedir desculpa, né? Tudo quanto ele tinha dito era para edificação da igreja, e se é para edificação da igreja, ele não tem que se desculpar com a igreja. Aí no versículo 20 e 21, vai dizer então qual era o receio dele ir, porque receio que quando chegar, vos não ache como eu quereria, olha aí, e eu seja achado de vós como não querereis, e que de alguma maneira haja pendência, inveja, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumulto. Então Paulo, no versículo 20 ele está receoso, e no versículo 21 está receoso. No versículo 20 ele está receoso de que quando chegar lá, ele não encontra a igreja da maneira que ele gostaria de encontrar. E da mesma maneira a igreja também vai olhar para Paulo e não vai esperar Paulo como deveria esperar, porque se as coisas estiverem fora de ordem, ele não vai perder tempo, ele vai exercer o seu ministério apostólico. E olha o que ele diz. A primeira coisa aí é na área dos relacionamentos entre os irmãos. Olha o que vai dizer. De alguma maneira haja pendência entre vós, inveja entre vós, iras entre vós, porfias entre vós, detrações entre vós, mexericos entre vós, orgulhos entre vós e tumultos entre vós. Ou seja, ele está receoso de que quando ele chegar lá, se essa situação estiver realmente assim, ele vai precisar tomar posição. Por isso que ele diz que quando ele for, ele vai com vara para apacentar
e para admoestar. Qual é o segundo receio? Versículo 20. 21. Quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muito daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Então, o segundo receio de Paulo é sobre aqueles que não se arrependeram. Pecaram e não se arrependeu. Ele está dizendo: eu gostaria que quando eu for ter convosco, Deus me humilhe perante vós. Deus me humilhe perante vós, e que eu chore por muitos daqueles que pecaram e não se arrependeram. E os pecados dessas pessoas foram no âmbito da imundícia, da prostituição e da desonestidade. Eram crentes, caíram, pecaram e não se arrependeu. Estava vivendo a vida cristã normalmente, indo como se tudo estivesse normal. Você imagina alguém assim, caído na imundícia, caído na prostituição, caído na desonestidade e segue a vida normal, não se arrepende, não tem um peso de consciência, e para essa pessoa acha que está tudo bem. Então pode estar dizendo assim: quando eu for ter convosco, ele escreve em outra parte, eu vou ter convosco e vou com vara. Porque se no meio de vocês, no relacionamento de vocês, está tendo inveja, está tendo porfia, está tendo detrações, está tendo orgulhos, está tendo tumulto, eu vou ter que ir com vara. Mas quando eu chegar, que Deus me humilhe para que eu chore por aqueles que caíram, por aqueles que pecaram, por aqueles que se afastaram e não se arrependeram. Então aqui Paulo nos mostra a figura de um pastor realmente, um homem de Deus, um pastor de Deus, que embora tinha que corrigir o que estava errado, mas ele queria corrigir chorando, corrigir com lágrima. Amém? Concluindo então, vamos para a nossa aplicação, desde o primeiro tópico até o quarto. A primeira aplicação para nós é: saiba lidar com as coisas espirituais. Não é tudo que Deus te mostra que você tem que contar para todo mundo. Se Deus quiser que você conte, Ele vai fazer igual a João. O que Deus falou com João? A revelação que João teve na carta de Apocalipse: notifica as 7 igrejas da Ásia. Deus vai falar com você. Deus não é Deus de confusão. Segundo lugar, aprenda a viver no meio do sofrimento. Deus está no controle e o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aprenda a viver em meio ao sofrimento. Procure tirar lições. Veja o que Deus está querendo trabalhar na sua vida e seja aperfeiçoado o poder dele na sua fraqueza. Terceiro lugar, não teme em ir ter novamente com aqueles que duvidou de você. Paulo foi motivo de dúvida pelos falsos apóstolos. Esses falsos apóstolos colocaram na cabeça de Corinto que Paulo não era apóstolo, que Paulo não tinha credencial de apóstolo, que Paulo não era o homem de Deus porque Paulo era pobre, Paulo era construtor de tenda, Paulo não tinha uma posição elevada. Tudo isso colocaram em xeque a pessoa de Paulo, mas mesmo assim ele fala: eu vou novamente ter com vocês. Então, para nós fica a lição: não teme ir ter novamente com aqueles que duvidou de você. Se Deus permitir que você encontre alguém que duvidou de você, seja humilde, não teme, viu? Quarta lição para nós: quando falamos a palavra de Cristo, não temos que desculpar ou pedir desculpa a ninguém. Amém? Como ele era o apóstolo de Cristo, o missionário do Senhor, aquele que tinha que apacentar naqueles dias a igreja do Senhor, ele tinha que tomar algumas decisões às vezes duras, difícil, e entenda então o pastor da igreja. Às vezes o pastor não é porque ele corrige da maneira severa que ele não ama.
Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem ama. Amém? Terça-feira, permitindo o Senhor, nós iremos concluir então com o capítulo 13. Se você puder vir, esteja aqui conosco, em nome de Jesus. Ficamos em pé e vamos estar orando ao Senhor e agradecendo a Ele por esta palavra. Amado Deus e Pai, te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Sabemos, meu Deus, que o Senhor tem reservado para nós um paraíso de glória. Ó Deus, eu sei, ó Deus, que também o Teu poder aperfeiçoa na nossa fraqueza. E há muitos momentos na nossa vida, na nossa jornada, em que nós atravessamos, meu Deus, que somente o Teu poder para nos fazer valer. Pai amado, aperfeiçoa o Teu povo, aperfeiçoa os Teus filhos, aperfeiçoa este que ouve esta palavra, meu Deus, este que está atravessando dias difíceis, dias de turbulência, dias de escuridão. Ó Deus, que esta pessoa possa entender que este sofrimento todo, o Senhor está no controle de tudo e o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Também, ó Deus, nos faça entender, Pai, que a Tua graça nos basta, a Tua graça é suficiente em qualquer circunstância que nós venhamos a passar. Meu Deus, abençoa o Teu povo, abençoa os Teus filhos, para a glória e louvor do Teu nome, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Pai amado, nos leve em paz, nos livre de todos os males. Pai amado e santo, pedimos a Tua bênção sobre nós, em o nome santo de Jesus. Amém.